No início de fevereiro de 1989, o homem partiu de sua cidade natal, Rotorua, em direção a Auckland, Nova Zelândia. A viagem de 3 horas até Auckland era rotineira, mas ao chegar, foi recebido por diversas pessoas que demonstravam diferentes emoções como alegria, alívio, felicidade e ansiedade. Até mesmo a polícia estava lá para vê-lo. Ele ficou confuso com toda a situação e foi então que descobriu que estava desaparecido há 10 dias. Como uma viagem de apenas 3 horas se tornou um desaparecimento de 10 dias? Essa era a pergunta que só Alec Newald poderia responder. Mas hoje vamos desvendar juntos essa misteriosa história. Você está no canal Futuro Enigma e esta é a série Aliens. Em fevereiro de 1989, Alec Newald estava fazendo uma viagem rotineira onde ele saía de Rotorua para chegar a Auckland, na Nova Zelândia. A viagem durava cerca de 3 horas. Era para ser apenas isso. Mas, de alguma forma, transformou-se em uma odisseia de 10 dias que deixou todos perplexos. Quando Alec finalmente chegou em Auckland, foi recebido por uma mistura tumultuada de emoções. As pessoas estavam aliviadas, felizes, mas também intrigadas. Nem mesmo a polícia conseguia entender o que havia acontecido. Alec estava tão confuso que não conseguia se lembrar de nada daqueles 10 dias perdidos. Sua família, compreensivelmente, estava em frenesi em busca de respostas. Além disso, ele sofria terríveis dores de cabeça, sentia-se exausto o tempo todo e não conseguia se concentrar em nada. Com o tempo, Alec começou a juntar os fragmentos de suas memórias. Era como montar um quebra-cabeça peça por peça. E o que ele lembrava era absolutamente chocante. Ele tinha sido abduzido por alienígenas. O desaparecimento de Alec não era apenas um mistério estranho. Era um trailer completo de ficção científica. As pessoas não conseguiam deixar esse caso de lado, transformando Alec em uma espécie de lenda local. Durante entrevistas, Alec compartilhou a experiência surpreendente de sua abdução. Ele descreveu sua experiência como se estivesse dirigindo o carro e, de repente, o carro sumiu e ele não sentia mais seu corpo. Sentia-se como se estivesse morto, passando por uma transição para o além, com uma sensação surreal de que absolutamente nada estava certo para ele. Encontrou-se em um espaço vasto, sem chão ou paredes, com apenas algumas entidades fantasmagóricas ao longe. As criaturas que apareceram eram magras, de altura média, com cabeças grandes e olhos estreitos. Alec logo percebeu que eram alienígenas. Embora não falassem, ele podia sentir suas palavras em sua mente. Um deles se apresentou como guardião da área e ofereceu ajuda para tornar sua estadia mais confortável. Disseram-lhe que o traje que ele usava permitiria a comunicação entre eles. Os alienígenas não o impediram de partir, mas esperavam que ele ficasse para compartilhar conhecimento e orientá-lo. Após esse encontro, ele foi levado para a cidade dos alienígenas, que Alec descreveu em seu livro como tão vasta e organizada que ele mal conseguia discernir seus limites. O livro sobre essa experiência se chama Coevolução. A descrição de Alec sobre a cidade alienígena era que os edifícios terrestres eram pequenos em comparação aos nossos. Embora possam existir cidades maiores na Terra, esse lugar mencionado por Alec seria imenso, estendendo-se em ambas as direções ao longo da costa. O que realmente impressiona é a ausência de arranha-céus, exceto por 1 ou 2 torres, e a predominância de pequenas estruturas circulares entre os edifícios maiores em forma de pirâmide, feitas de um material que se assemelhava a vidro colorido ou plástico semitransparente. Alec fez desenhos dos edifícios que viu, descrevendo também a arquitetura dos espaços onde estava hospedado. Embora tenha ficado impressionado com a beleza, os passeios turísticos não foram a principal razão de sua abdução.
Os alienígenas queriam passar conhecimento para ele, para que pudesse compartilhá-lo com os outros. De acordo com as palavras de Alec, a história da Terra guarda muitos segredos nunca revelados. Grande parte dessas informações sobre a verdadeira história da Terra é mantida em segredo por um pequeno grupo de seitas ocultas. Ao ler essa parte, parece fazer sentido que existam muitas coisas sobre o universo que só alguns conhecem, e o público precisa preencher as lacunas com o melhor de suas habilidades. Segundo os alienígenas, existem duas espécies principais da raça humana, Homo sapiens e Cro-Magnon. Ambas foram criadas por seres humanos cerca de 70 mil anos atrás. O Cro-Magnon não foi o primeiro humanoide da Terra, mas foi o primeiro projetado para ser um recipiente para que um segundo ser, sem corpo, pudesse viver através dele e experimentar a fisicalidade. Essa ideia ecoa em muitas religiões da Terra que acreditam na dualidade entre corpo e espírito. O cristianismo e o Islã compartilham a crença de que a salvação da alma é primordial e não devemos permitir que nossos corpos controlem nossas vidas. Infelizmente, essa ideia é distorcida por algumas pessoas para justificar ataques suicidas, acreditando que assim suas almas serão redimidas, considerando o corpo apenas um recipiente passageiro. Argumentam que nossa verdadeira existência começará após o juízo final. Esse mundo seria um paraíso para os pagãos e um inferno para os muçulmanos, e nossa paciência é crucial até que isso ocorra. Há uma analogia com o relato de Alec sobre os alienígenas, que criaram uma nova espécie com capacidades mentais plenamente desenvolvidas desde o início. Essa espécie, para eles, não necessitava de mais evolução. Toda a informação necessária para seu próximo passo evolutivo já estava presente, guardada pelos curadores, supostamente os Homo sapiens. Zena, uma alienígena, compartilhou com Alec informações sobre a Terra e suas peculiaridades. Discutiu como alguns de seu povo vieram para cá, deixando legados antigos para nos ajudar a despertar quando necessário. Ela alertou sobre forças externas que desejam a Terra para seus próprios fins, incluindo uma força das trevas que já conquistou o planeta e continua entre nós. Segundo Zena, essa força das trevas alterou os humanos, enfraquecendo-os e atrasando sua evolução espiritual. Essa força ainda presente teria alterado a composição e o DNA humano, atrasando seu progresso espiritual. Essa entidade é conhecida como a Força das Trevas, inimiga da iluminação, cuja presença permeia tudo ao nosso redor. Essas revelações despertam reflexões sobre antigas civilizações e a queda da humanidade devido à ganância, guerra e corrupção. A Bíblia menciona uma raça humana que era superior até um incidente da maçã, e a alienígena que estava com Alec só ecoou sua própria versão disso. Muitas narrativas incríveis foram compartilhadas entre eles. Ela mencionou uma base subaquática onde ela e seu povo vivem na Terra, além de seu contato com pessoas influentes para compartilhar conhecimento com a humanidade. No entanto, eles julgaram que a população não estava pronta para essa mensagem. Muitas narrativas intrigantes foram apresentadas com supostas provas e fatos que levantam muitas questões. Depois de encontros fascinantes, lições de história, passeios em uma nave espacial e longas conversas, ele foi devolvido à Terra ao mesmo local onde estava antes da abdução. Isso explicaria por que ele sentia que o tempo não passava, quando na verdade havia passado 10 dias em um planeta alienígena. Quando Alec divulgou parte dessa informação ao público, sua vida se tornou um filme de suspense. A polícia, a irmã, os cientistas, a CIA, todos queriam saber sobre esses alienígenas. Ele começou a perceber que estava sendo seguido por um carro desconhecido que estacionava perto de sua casa. Decidiu mudar de residência, mas ainda era seguido.
Finalmente, eles o abordaram e o questionaram, inclusive acusando-o de ser nazi devido à ascendência de seu pai. Alec achou que essa acusação sem sentido, pois viveu toda a vida na Nova Zelândia. Quando confrontado, Alec optou por fechar a porta na cara dos oficiais, o que apenas intensificou a pressão. Assim, a vida de Alec pareceu mergulhar de uma experiência ruim para outra, todas criadas por instituições que não estavam dispostas a deixá-lo em paz. A vida de Alec passou de uma má experiência para outra, causada por instituições que o forçaram a deixar sua profissão de vendedor de veículos motorizados após a quebra do mercado de ações em 1987. Embora Alec já não fosse mais um revendedor licenciado de veículos motorizados, ele ainda compraria e venderia carros de uma maneira peculiar. Um dia, durante um famoso leilão de carros em Auckland, ele conheceu um cavalheiro chamado Jeff Wright. Jeff afirmou ter acesso a carros japoneses importados de segunda mão a preços baixos, que estavam em estoque no atacado, e estava procurando vendê-los. Alec não tinha motivos para duvidar do que Jeff disse, e depois de alguma investigação, decidiu que Jeff estava falando a verdade. Assim, ele fechou um negócio com Jeff e os dois trabalharam juntos por 9 meses. Jeff ligava para Alec sempre que tinha um carro que achava que ele poderia estar interessado em comprar. Às vezes, Alec comprava os carros, outras vezes, se não tinha dinheiro, recusava. Alec sabia que havia algo suspeito nessa situação, aparentemente. Os carros que Jeff fornecia a Alec eram todos roubados, ou assim parecia para o tribunal. 6 carros estavam envolvidos nessa investigação. A polícia, que estava tão interessada no assunto de Alec com os alienígenas, foi atrás e até tentou processá-lo por carros roubados. Alec estava em apuros, o que era perfeito para as agências. Elas fizeram um trabalho bastante eficaz, astutamente deixaram-no na mira por um tempo antes de voltarem a abordá-lo. Alec estava determinado a não ceder ao blefe até o final. Ele ainda era teimoso e seu caso, que deveria durar no máximo 6 meses, se arrastou por 2 anos, com mais de 20 comparecimentos ao tribunal. As pessoas envolvidas eram meticulosas e pareciam capazes de alcançar todos os aspectos de sua vida. Não havia dúvida de que já haviam realizado esse tipo de operação antes, mas para quem e por quais motivos? Muitos antes dele foram submetidos ao mesmo destino. Alec estava rapidamente perdendo a fé em cada parte do sistema de justiça. Ele sabia que tudo aquilo era apenas um jogo para eles, mas era sua vida com a qual estavam brincando. Alec estava falido. Seus bens foram confiscados e ele nem tinha dinheiro para contratar um advogado. Tudo aquilo era apenas para fazê-lo falar sobre suas interações com os alienígenas, tudo o que aprendeu. Mas, por algum motivo, Alec se recusou a falar. Após 2 anos de julgamento, que ele perdeu, ele teve que cumprir metade de sua sentença de 12 meses, o que, na verdade, deu-lhe tempo suficiente para reavaliar sua situação em relação à escrita detalhada de sua história. Já não era mais um assunto privado. O mundo tinha o direito de saber, e foi isso que o levou a escrever seu livro, mesmo que parecesse uma ficção inventada. A verdade é que parece mais ficção do que realidade. Ele afirma que os humanos são parentes dos alienígenas e que os alienígenas são parentes dos humanos vindos do futuro. Os extraterrestres que ele encontrou estão quase extintos devido às escolhas feitas por seus ancestrais e pelos povos da Terra. Por isso, eles voltam regularmente no tempo para tentar mudar as coisas para melhor no presente, para que possam melhorar suas próprias vidas. Isso é incrível e semelhante a quase todas as histórias de ficção científica. Além de tudo, ele escreve em seu livro sobre o relacionamento que teve com uma mulher alienígena. Ele descreve como bela de outro mundo, tanto fisicamente quanto figurativamente. Onde ele diz:
Eu meio que congelei quando vi aquilo, quando eu vi encarando meu rosto. Mas o surpreendente foi a forma que ele conta a história. E está aqui. I was actually walking a ley line. I was walking a dragon line to school, or intersecting one. And right on this park, on that dragon line, was where just like a lightning strike, it'd be a flash of light would come in that park and would draw my attention to it. And the thing that was happening around me at the time, people say, "Oh, well, how could you possibly go into a vortex or something without anyone seeing you?" Being a kid, you chase seagulls and that, you know, when you're young. And in the park, because this was close to a harbour, an estuary, and there were seagulls in this park, and I used to chase them. And whenever that light in that park would glow, seagulls in the park would freeze. So there was some sort of a time interference pattern set up there where obviously my time wasn't altered, and the beings that came out of that light didn't alter their movement, but everything around me was obviously frozen. So I could only imagine that anybody outside of that perimeter of that vortex was probably, my time was probably 1,000 or 100,000 times quicker than theirs. So I should imagine that. Aparentemente, esta não foi a primeira vez que ele testemunhou um evento OVNI. Ele teve uma experiência quando criança, onde foi o único a ver os alienígenas. Isso parece suspeito. Ele se lembra repentinamente de encontros com alienígenas quando era criança. Mas por que ele foi o único a testemunhar esses alienígenas no parque? Ele afirma que esses encontros são aleatórios e raros, mas ao mesmo tempo menciona como as gaivotas sempre congelam quando as luzes brilhavam. Ele fala como se fosse algo comum, mas será que ele já experimentou esse fenômeno mais de uma vez? Ele afirma ter sido preparado pelos alienígenas quando era mais jovem, como se estivessem o preparando para um evento futuro em sua vida. A história de Alec Newald tem muitas lacunas que fazem muitos duvidar, até mesmo acreditar que aliens existem. Sua suposta experiência de abdução parece fascinante e real, considerando as informações em seu livro. Mas quando você adiciona a experiência que ele teve quando criança, uma experiência que ele afirma ter esquecido, a história começa a parecer confusa. Então surge uma pergunta: ele realmente foi sequestrado ou é apenas um bom escritor? Eu quero saber sobre a sua opinião. E se você já teve alguma experiência sobrenatural parecida, comenta aqui também embaixo, por favor. Até o próximo vídeo.